Há uns dias atrás eu fiz um vídeo sobre o RG de Harmony Horror, uma série inspirada em FNAF que tem uma vibe mais macabra, satânica. Enfim, no último episódio nós vimos a maioria dos personagens e conhecemos uma boa parte da história, então antes de você ver essa segunda parte, eu recomendo fortemente que assista a primeira para melhor entendimento. Dito isso, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. E continuando aqui a nossa playlist, vamos ao episódio Bom Garoto, que já pelo título podemos associar ao Banzo mesmo, o cachorro de Martin. Vocês lembram, né? Espero que sim. Bom, o vídeo começa com um anúncio de uma empresa chamada MA Harmony Toys, que podemos associar então ao nome Arthur e Martin, os dois fundadores dessa provável empresa de brinquedos, e essa empresa aparentemente estava anunciando um novo brinquedo chamado Stitch Buddy, que podia rir e tinha uma voz própria que falava eu te amo. Acontece que esse Stitch Buddy era na verdade o Banzo, pelo que vemos pelo menos, já que ele é igual aquele ursinho que tava no quarto da Macy/Sofia. Enfim, depois ele se aproxima da tela, o take muda pra uma espécie de dispensa onde tem um Banzo ali no chão, bem pequenino, e cerca de 3 corpos pendurados pelo pescoço, se é que vocês me entendem. Aqui eu não vou saber direito se são corpos de pessoas reais ou apenas bonecos, mas que parece uma mistura de ambos, eu não sei bem. De qualquer forma, é bem bizarro. Depois o Martin começa a dar ordens pro Banzo, ele basicamente manda o Banzo se levantar e ele vira esse cachorrão grandão bizarro. Depois ele começa a reclamar dizendo que deveria pendurar alguém que o chamou de fraude pela mandíbula, e depois que ele manda o Banzo falar, ele late e a campainha toca. Enfim, lá vai o Martin ATD, dando ordem do Banzo ficar quietinho, parado no lugar, mas acontece que é claro que o cachorro não iria obedecer. Ele aparentemente foge daquele lugar e a gente não sabe o que acontece depois. A próxima fita se chama Fique Tranquilo e já começa com aquele palhaço que acreditamos ser a versão animatronic do Martin de fundo. Esse vídeo parece como um vídeo de terapia pra quem cometeu pecados e coisas assim. É realmente bem estranho, mas diz que tem o objetivo de ser um vídeo pra deixar a pessoa tranquila com alguns exercícios. Enquanto algumas plantas e campos passam de fundo, buscando trazer a paz e a tranquilidade, alguns daqueles animatronics já vistos antes também aparecem, como é o caso do Henry, que aparece atrás de uma árvore, ou a Macy, que aparece no meio do mato, e logo em seguida o Ice Cream Man, seguido por uma frase estranha: "Ninguém pode te machucar aqui, nem mesmo seu irmão." Bom, antes a gente não tinha ideia de quem era o Ice Cream Man, mas agora a gente consegue saber que na verdade ele era o Arthur. E ali, Martin não poderia machucá-lo. Também concluímos que Arthur e Martin são na verdade irmãos, o que foi uma surpresa até que interessante, e isso vai se confirmar nos próximos capítulos. Depois o take muda pra uma daquelas caixas de brinquedo nomeadas de Jack numa caixa, ou seja, o palhaço agora tem nome, seria Jack, e depois de um tempo girando, o Martin pula da caixa e assusta quem tá assistindo, terminando assim o episódio. O próximo vídeo se chama Ela Não Consegue Dormir, e antes de mais nada eu dei uma olhada na descrição e descobri que tinha um link para baixar um arquivo chamado Fotos de Família, um arquivo compactado. Bom, eu extraí o arquivo e dentro dessa pasta tinha cerca de 7 fotos, todas com um significado específico. A primeira foto se chama Melhor Amigo e aparece o Banzo depois de ser atropelado, todo esculhambado lá no chão. A segunda se chama Você Sabe e aparece o Arthur com a cabeça toda aberta em uma frase escondida: "Não deixe as aparências te enganarem." A terceira foto se chama Olá Amigo e é o Henry com a frase "Eu sou apenas um." A quarta se chama Sua Voz e é a Sofia/Macy. A quinta foto mostra ninguém mais ninguém menos que a Glória e a sexta foto se chama O Homem e é o Martin. Já a sétima não tem nome, mas mostra aquele bebê já visto antes. Bebê esse que a comunidade apelidou carinhosamente de o bebê sem nome, justamente por ele não ter um nome. Será que esse bebê morreu antes de todo mundo e foi isso que deixou o Martin traumatizado? Não faço ideia. O próximo take dá o foco novamente no quarto da Macy, onde podemos confirmar que realmente ela é a Sofia, já que seus desenhos e todas as referências apontam pra isso, meio que como se o Martin tivesse pego aqueles desenhos e se inspirado pra fazer a Sofia. E logo depois mostra uma conversa do Martin e a sua filha. Inicialmente o Martin se despede da Macy e diz que vai sair com a Glória, sua mãe, e que talvez ela não volte nunca mais. A Macy não parece se importar muito, afinal não faz sentido mesmo a sua mãe nunca mais voltar. Ao invés disso ela pede pro pai cantar uma canção de ninar, mas o Martin de forma brusca diz que estava muito ocupado e que não poderia fazer nada disso. E no final ele dá a ideia de criar uma boneca que cantasse pra sempre, mostrando o cartaz de Sofia, a marionete cantora. E que bagulho bizarro, ainda mais considerando que a Macy é a própria Sofia. Eu poderia explicar as próximas partes, mas eu prefiro que vocês vejam isso por conta própria. Sério, que obra-prima. Macy?
Ok, bora entender o que rolou aqui. A Glória conseguiu pegar sua filha e fugir com ela, mas o Martin acabou dando um tiro, que muito provavelmente levou a Glória de comes e bebes, e sem muito o que fazer, a Macy se trancou em um quarto onde parecia ter aquela boneca, em uma espécie de ritual satânico. As coisas estão se escalando pra onde não deveriam escalar, definitivamente, mas isso tá ficando muito interessante. Enfim, depois o take corta pra uma cena do Henry conversando com seu pai, o Jack, o palhaço, ou melhor, o Martin, e o Henry começa a pedir desculpas, dizendo que não queria deixar o pai irritado e pedindo pra ele consertar seus olhos. A gente já viu essa referência aos olhos do Henry várias vezes nessa série, e realmente nada em vão, tem uma grande chance de ele ter mesmo perdido seus olhos quando o Martin enfiou uma faca nos mesmos. Isso é bem provável. Enfim, o Henry pede pro Martin consertar seus olhos, já que tudo nele doía, e isso aqui aconteceu. Depois disso, a gente definitivamente tem certeza que tem algo envolvendo o satanismo rodeando essa família, o que escala essa série pra algo muito maior do que só a psicopatia de um homem. Depois aparece o rosto da Macy inserida dentro da boneca da Sofia, e assim acaba esse episódio. A próxima fita leva o nome de Você Está Feliz, e é uma das maiores até agora na série, tendo quase 10 minutos. E antes de darmos uma olhada, aqui vão ser apresentados aproximadamente 4 personagens: o Andrew, o Marcus, o Banzo e o Toy Maker, ou em português, o fabricante de brinquedos. Se vocês forem reparar bem, o Andrew e o Marcus têm exatamente a mesma inicial de Arthur e Martin, e levando em consideração tudo que vimos até agora, eu suponho que o Toy Maker seja o próprio demônio. Vocês já vão entender o porquê. E o Banzo é só o Banzo. O vídeo inicia com alguns glitches estranhos na tela e o rosto do Martin estampado, e depois uma empresa chamada M.E.A. Harmony Play Production apresenta o que seria um desenho animado, e essa empresa aparentemente tinha uma espécie de sociedade com a empresa de Arthur e Martin. Enfim, o nome do episódio seria basicamente Fazendo um Brinquedo, e ele realmente gira em torno disso, com uma vibe meio Dora Aventureira e algumas coisas bizarras acontecendo à medida que o EP passa. Inicialmente nós vemos o Andrew, que é esse loirinho, indo acordar seu irmão Marcos junto com o Banzo. O Marcos disse que estava sonhando com um boneco de sorvete, mas o Andrew logo interrompe dizendo que isso era ridículo e que eles deveriam estar sonhando na verdade com um brinquedo perfeito que iam pedir pro Toy Maker fazer. Enfim, quando eles andam, aparece rapidamente um cartaz de aviso sobre a Sofia que diz basicamente o seguinte: Sofia, a cantora marionete, é um protótipo de brinquedo novo. O brinquedo é operado por cordas. Sofia é capaz de ouvir crianças conversando e pode ver, ela reconhecerá seu filho proprietário, a menos que a criança esteja chorando. Sofia vai oferecer muitas canções para cantar com as crianças. Pede-se aos pais que não interrompam o brinquedo enquanto canta. E também aparece uma espécie de código que eu não consegui mesmo descriptografar. Foi mal. Marcus, Andrew e Banzo passam por uma espécie de loja chamada de Franklin's Fun Arcade e logo chega uma loja de brinquedos do Toy Maker que vende umas coisas estranhas como velas, cruz, caixas do Jack o palhaço e aquele boneco branco estranho. O Toy Maker lá diz que pode fazer o brinquedo perfeito só se ele for realista e para isso ele precisaria de 3 ingredientes. Quando os meninos questionam, ele pergunta de forma brusca: você não quer ser feliz? E lá vão os meninos em busca desses ingredientes pela cidade. Enfim, eles acham a agulha linha, mas tem algo errado. O cachorro tava morto no chão e essa linha leva nada mais nada menos que uma espécie de corpo embrulhado. Quando eles abrem o zíper, aí sim isso é confirmado. No mínimo bizarro. O próximo ingrediente seria tecido e tinta, mas antes da gente ver essa próxima parte, o take muda pra uma espécie de sala, onde o Henry sai andando, mas tem algo estranho. Tem um monstro com uma mão gigante segurando ele pelas costas, como se estivesse controlando ele. A próxima coisa que o Toy Maker precisa é do cachorro, e depois de convencer os meninos, o Marcus, que seria o Martin, fala isso aqui: não fique com medo, Andrew, deixe ele levar o cachorro. Ok, incrível. É assim que ele vai de base depois do atropelamento. Depois que o boneco fica pronto, a última coisa que o Toy Maker precisa é que os meninos cantem uma música, mas antes que eles pudessem fazer isso, um aviso de fora, como se tivesse vindo da fita VHS mesmo, aparece dizendo que o áudio não estava autorizado a ser ouvido, já que fazia parte de uma propriedade privada, e que era para quem quer que estivesse vendo descartar aquelas fitas imediatamente. Se tiver algum áudio da fita original, cubra os ouvidos e feche os olhos. Se tiver algum áudio da fita original, cubra os ouvidos e feche os olhos. Como último recurso, reze para Deus. Se tiver algum áudio da fita original, cubra os ouvidos e feche os olhos. Vire sua cabeça em 180 graus. Enfim, depois dessas orientações bem bizarras com o Banzo aparecendo de fundo, o Toy Maker abre as portas para as crianças verem um brinquedo perfeito, mas elas não pareciam ter curtido muito não. I really do hope you enjoy it. Depois aparece uma espécie de memorial para alguns garotos que provavelmente morreram por conta dessa empresa. Amy Wilson, 1961-1982. Ela só parou de gritar quando a sua espinha saiu. Richard Smith, 1974 a 1982. Ele sofreu uma convulsão assistindo seu programa favorito. Nathan Barnes, 1976 a 1982. Seu corpo foi encontrado com a sua cabeça virada para trás. Banzo, ele ainda estava se movendo depois que bateu no meu para-choque.
E assim, o episódio acaba. Bom, aqui tinham cerca de 3 crianças, que é o mesmo número de crianças que conseguimos observar penduradas pelo pescoço na frente do Banzo. Então acho que a gente consegue fazer uma relação entre elas. Poderiam ser as mesmas? Poderiam, mas a gente não tem certeza. Na descrição desse vídeo tem um vídeo escondido e não listado. Seu título estava codificado em base 64, então depois de decodificar, a gente consegue a seguinte frase: você não quer ser feliz? A mesma falada pelo Toy Maker. Ok, bora ver o que vai deixar a gente feliz aqui, né? Esse vídeo parece nada mais que uma retrospectiva ou um memorial de todas as vítimas que se transformaram em animatronics. Inicialmente o Banzo, o cachorro de Martin, depois o Henry, seu filho, logo a Macy/Sofia, sua filha, o Arthur, seu irmão, e finalmente a Glória, sua esposa, quando a musiquinha que tava tocando para instantaneamente. Bom, até agora esse ARG, esse quebra-cabeça incrivelmente grande e confuso, tá finalmente se tornando o que queremos ver. Tá ficando muito interessante. Então foi esse o vídeo. Até o próximo capítulo, Desvendando Harmony Horror. Muito obrigado por ver até aqui e até mais, homies.